910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Gerade. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 160 anos e gerou a Enoque. Atentem para Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalá. E andou Enoque com Deus. Eu vou ler mais devagar o 22. Atentem bem para esse versículo. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Se tratando dos livros de Gênesis, livros do começo, livro do início, livro da criação. Por que, Flávio, você leu toda essa genealogia? A maioria dos leitores não gosta de ler a genealogia, né? Porque, primeiro, que as palavras quebram a língua. Segundo, como se ninguém tivesse osso, mas torce a língua. E segundo, que é muita coisa, e ninguém consegue decorar isso aqui mesmo, a não ser que queira muito. Mas o fato é, eu queria destacar a importância dessa historicidade aqui, da idade que as pessoas viviam, e de tempos diferentes que nós vivemos hoje. Se nós fôssemos mergulhar nisso aqui, a gente ia ver que existem inúmeros fatores, inclusive Deus abreviou os anos, mas além disso, nós vemos a incidência do pecado, e a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Ou seja, à medida que se pecou, o pecado não só atingiu a humanidade, como ele, de uma forma crescente, vem atingindo a humanidade e destruindo o ser humano. Mas o ponto focal disso aqui, pelo menos a mim que chama mais atenção, se alguém perguntasse sobre o nome de qualquer um desses aqui do texto, a maioria não saberia dizer. Mas Enoque, né? Enoque, para qualquer cristão, pelo menos de um mês de igreja, um mês é forcei a barra, né? Mas um tempinho mais, ele vai ter ouvido de Enoque. Porque como nós lemos aqui no versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si. Eu confesso que esse versículo é um versículo constante na minha cabeça, desde a minha infância. Por muitas vezes eu ficava na rua andando e pensando assim, como é que é esse negócio de andar com Deus? Porque eu tinha essa vontade. Pensa que pretensão, né? Mas era assim o sentimento, ainda é. Continuo pretensioso. E aí eu falava assim, mas vem cá, Enoque andou com Deus, que negócio foi esse? Porque a gente não tem maiores explicações sobre isso, né? A gente tem esses relatos, mas não tem. Assim, eu gostaria de ler um livro só sobre a vida de Enoque. Acho que seria um best-seller, né? Entre os cristãos. Venderia muito. A gente sabia que ele não ia querer saber como que Enoque conseguiu esse título de alguém que andou com Deus. E detalhe, de alguém que não viu a morte, né? Isso aí é muito, muito peculiar. E aí eu fico pensando, aonde que está isso tudo na nossa vida? O que importa esse Enoque andar com Deus para mim? Primeiro, andar com Deus é muito, entre aspas, subjetivo na cabeça das pessoas. Ou seja, não existe uma fórmula. A gente pode dizer um monte de coisa. Andar com Deus é crer na Bíblia. Andar com Deus, aí em alguns lugares você vai ouvir, andar com Deus é viver em oração, né? Andar com Deus é andar com as pessoas corretas, assim, as mais conversações como o meu costume, né? Então também. E por aí vai. Andar com Deus é ser obediente. Aí a gente vai fazer um livro do que seria andar com Deus. Mas o que será que é esse realmente andar com Deus? O que implica andar com Deus? O que foi para Enoque, eu não sei dizer, né? O que a Bíblia não diz, eu não vou dizer. Mas a Bíblia diz que ele andou com Deus. E aí o que isso implica para mim? O que é importante para o Flávio nesse tempo todo aqui? O que é andar com Deus? E eu tenho 44 anos. Não sei se eu posso dizer bem vividos, até certo ponto bem vividos, outros não. Mas tenho 44 anos e não entendi muito bem ainda o que é andar com Deus. Mas uma coisa, eu aprendo todo dia.
e tem crescido a cada dia nesses anos todos, é que andar com Deus é sumir, diminuir de você mesmo. Isso é andar com Deus, olhando com os olhos fitos em Deus. A gente pode ver que uma luz, quando é muito forte, né, ela cega, né, a nossa percepção. Eu lembro que quando eu era, não pequeno lá em Barbacena, mas ali no Recreio mesmo, eu já criei de tudo, só não criei dinossauro porque eu não vejo no Mercado de Madureira. Mas eu já criei tudo, coelho, porquinho da Índia, rato branco, hamster, tudo que você puder imaginar eu já criei. Só não criei macaco, porque eles andam muito alto, eu não consigo pegar e também não pode. De resto, eu já criei quase tudo. E eu lembro que numa dessas minhas empreitadas de criação, eu já criei codorna, obviamente. Eu criei quase tudo, eu criei codorna, eu criei galinha, de vários tipos e tamanhos. Galinha que falava inglês, francês, não, aí não. Galinhas diferentes, galinhas de vários tamanhos. Mas o fato é, eu botava, quando nasciam os pintinhos, uma lâmpada. E eu, moleque curioso que sempre fui, continuo sendo um garoto curioso, eu ficava olhando aquilo e eu percebia que, coitado dos pintos, quando eles chegavam muito perto da lâmpada, eles chegavam pelo calor, obviamente. A lâmpada, para quem nunca criou pinto aqui, que perdeu essa oportunidade, eu vou dizer que você põe a lâmpada para o pinto não morrer de frio. E aí eles chegavam totalmente cegos. E aquilo, além do calor que eu sabia que era importante, a luz também era muito importante, porque simplesmente eles paravam de brigar. Quando os pintinhos ficam perto da lâmpada, eles sentiam calor, aquilo que eles queriam, ficar todo mundo junto sem problema. Se tivesse comida, ração, não tinha problema, porque ninguém estava enxergando nada mesmo. Essa era o fato. Eu ficava ali agachado, aquele moleque cabeludo, né? O cabelo no olho, abria o cabelo assim, ficava ali olhando, horas a fio, né? Tentando entender a vida dos pintos. Mas isso também me ensinou muita coisa sobre a questão da luz. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a luz do mundo, né? A Bíblia fala que ele é a luz do mundo. E aí, esse também é um aspecto de andar com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, na verdade a gente vai se apagando. E essa luz maior, que é Jesus Cristo, vai crescendo. Aí se você era muito bravo, você começa a não ser tão mais bravo assim, você já vai ficando mais manso, vai melhorando um pouco, vai ficando mais até bobo. Se você era muito rancoroso, você já começa a não ter tanto orgulho assim, porque você pensa, eu não sou nada mesmo. Já pensei tanto em Cristo, eu vi que eu não mereço ser quem sou, então para que eu vou ser tão orgulhoso, né? Aí se você começa a olhar para Cristo e ver a tua finitude, ver que você é pequeno, aí você começa a pensar, opa, para quê? E tu vira um pintinho olhando para a lâmpada, porque essa luz vai tomando seu raciocínio, vai tomando seu espaço. E eu te confesso a vocês, que teve fase na minha vida que eu pensei assim, rapaz, eu tenho que ler menos a Bíblia, que eu vou empacotar, eu vou enlouquecer. Eu não sei se me bateu uma curiosidade aqui, se já aconteceu isso com alguém aqui. E uma vez eu cheguei com meu irmão, eu adolescente, cheguei com meu irmão Fábio e falei assim, não, eu tenho que tomar cuidado aí com esse negócio de estar lendo tanta Bíblia quanto eu leio, porque eu vou pro Pinel. Aí meu irmão falou, que isso? Nada disso. A palavra de Deus nunca vai te levar pro Pinel. Ela vai só te guiar. E eu concordo, é isso mesmo, a palavra de Deus nos guia. Mas o fato é que o poder da palavra de Deus, a abrangência do reino de Deus, a grandeza da presença do Espírito Santo, é de uma magnitude que se você vive essa grandeza, as outras coisas vão realmente se perdendo. É isso que eu queria dizer quando eu dizia que eu ia enlouquecer. Eu queria dizer que eu ia perder a conexão com esse mundo. É isso que eu queria dizer para o meu irmão. Eu acho que ele entendeu. Não sei. Mas o fato é, se você se aproximar de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, da Trindade, você vai perder espaço na sua personalidade, porque vai nascer em você uma outra personalidade, que é uma personalidade próxima de Deus, da semelhança de Deus. E é isso que eu acredito ser, quando a Bíblia diz que nós devemos nascer de novo, né? Fluir dentro de nós esses rios de água viva que a Bíblia tanto nos fala. Isso é uma coisa única e sem par. Mas acontece que a gente é tão mesquinho que a gente está trocando isso tudo por uma quinquilharia. E esse é um pensamento que também não me deixa. Por quê? Por quê? A gente troca Deus por tanta bobagem, né? Às vezes eu sei que eu extrapolo quando eu falo algumas coisas, mas se eu não extrapolasse, não seria eu falando. E aí eu digo, vamos morrer. Somos pequenos, né? Devemos entender o que é andar com Deus, devemos crescer.
A gente ainda hoje na escola bíblica estava conversando aqui o quanto que se está perdido em relação ao que é Deus, e o quanto a besteira e bobagem se fala sobre Deus e o reino de Deus. Por que isso? Porque as pessoas não conhecem a Deus de verdade. E quando você não conhece a Deus de verdade, linhas teológicas são mais importantes para você. Nem precisa falar do resto, que a gente já conhece. São coisas que são... Não que elas não tenham importância, elas têm importância. Mas elas crescem mais do que o reino de Deus em você. Porque assim como nós não sabemos como Enoque andou com Deus, nós não sabemos quais as peculiaridades, eu nunca vou saber quais as peculiaridades da forma que Deus quer andar com o irmão Bruno. Jamais, Bruno, eu vou saber. E detalhe, eu nunca vou entender também. Por isso mesmo eu não sou, e por não ser melhor que você, eu nunca posso te julgar. E nem você a mim. E assim para qualquer um irmão aqui. Isso quer dizer que Deus quer crescer em nós, de forma única, abrangente, de uma forma que o restante perde espaço. O restante perde espaço. Teve um missionário escocês que foi para a Oceania, ele ganhou toda uma ilha, não vou lembrar o nome dessa ilha agora, mas era uma ilha da Oceania. Ele ganhou toda a ilha de nativos para Cristo, toda. No caminho, nas primeiras semanas que ele estava lá, morre o filho e a mulher dele. E aí perguntavam para ele: você é louco, tu ainda vai continuar aí? Volta para o Reino Unido. Ele falava assim: enquanto Deus quiser, eu sou eterno. Tem noção do que é isso? Esse missionário escocês dizia: enquanto Deus quiser, eu sou eterno. Aquela ilha era de canibais, meu irmão. Eles comiam todo mundo. E esse homem morreu com 83 anos. Ele não foi comido pelos canibais jamais. Porque ele estava certo. O Deus que ele conhecia, que essa luz que ele tinha alcançado, dizia para ele que enquanto Deus quisesse, ele não ia morrer e pronto. Não importava se centenas de missionários já tinham sido virados churrasco. Não importava, para ele não importava. Aquela luz que tinha alcançado esse homem, ele dizia que o fazia eterno enquanto Deus quisesse. Então eu não sei qual é a sua luz, né? Eu não sei em detalhe nem qual é a minha luz, aquilo que Deus separou em todos os aspectos para mim. Mas uma coisa é, eu tenho certeza, ela é muito maior do que eu tenho visto. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Nossa luz é muito maior do que nós temos visto. Um dia dessa semana eu estava conversando com a Elia, eu falei: Elia, eu tenho que corrigir um pecado de infância. Eu disse para ela que a gente tem que fazer um local fora da casa só para ler a Bíblia e orar. Um espaço no quintal onde eu não te perturbe, você não me perturbe, ninguém nos perturba. Por quê? Porque a gente nunca fez isso. E a gente sabe da necessidade disso. É só, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque isso aconteceu, só por isso. Eu não quero lhe dizer nada mais do que isso. Eu só quero dizer que nós temos esse compromisso com Deus, essa obrigação de pensar em Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Existe um caminho, e isso é totalmente baseado na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus fez tudo por nós de forma unilateral. A Bíblia diz que Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Olhou para a terra e não viu um justo sequer. Ou seja, Ele te salvou não por mérito. Mas também existe na Bíblia, isso está recheado de textos e versículos, é por isso que eu não abraço enciclopédia teológica de doutrinária nenhuma, porque eu não enxergo isso na Bíblia, então eu não posso abraçar. Eu vejo valor de todas elas, mas também fala na Bíblia o tempo todo da responsabilidade individual do homem. Responsabilidade individual do homem. Um grande expoente da igreja, Martinho Lutero, o reformador, ele entendeu isso. Ele dizia que havia uma salvação que partia de Deus, mas ele também disse que havia uma salvação que se revelava no homem. E é disso que eu estou falando nessa noite. Há necessidade de, como Enoque entendeu o caminho dele para andar com Deus, eu possa, Flávio, entender esse caminho. E esse caminho não é mais de ninguém. Não é do teu filho, da tua esposa, do teu amigo. Agora, detalhe é, irmãos, a boca da espiritualidade está aberta para nos engolir a qualquer momento. Nós vamos chegar nesse mundo que a gente sabe que é real. A gente pode sentir ele aqui agora, ver ele aqui agora. A gente sabe dessa realidade. E a gente tem esse compromisso de ser diferente nessa realidade. E a gente, às vezes, cria coisas e achar que a gente já está no nível, sabe? Já alcançamos um monte de Deus, que nada, nós não sabemos nada de Deus. Nós realmente não conhecemos nada de Deus. Nada, nada, nada.
A Bíblia diz que os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos, os caminhos dele muito mais altos. Então nós precisamos, né, nos relacionar com Deus. E como que nós vamos fazer com isso? Saber que como Enoque achou um caminho, nós precisamos achar esse caminho, que vai nos levar a um conhecimento de Deus. E quanto a isso, nada mais é negociável. Uma casa na tua. Olha, irmão, me desculpa a sinceridade. Se você pensa diferente disso, você não entendeu o Evangelho ainda. Eu lembro que uma vez numa igreja dando a escola bíblica, eu falei assim: olha, irmãos, o reino de Deus é não ter nada. É não ter essa igreja, o reino de Deus é não ter família, o reino de Deus... O pessoal enlouqueceu na escola bíblica. Teve uma irmã que falou assim: irmão, você está dizendo que nós fizemos essa igreja aqui à toa? Eu falei assim: é exatamente isso que eu estou dizendo. Porque se ninguém tivesse feito essa igreja, nós todos estaríamos aqui em outra igreja. Ela, mas é as vidas que ficaram aqui. Ela falou: não tem valor nenhum. Essas vidas não tem valor nenhum, meu irmão. Antes que nós fôssemos, ele já era. Antes que nós chegássemos aqui e fôssemos crentes de boa estirpe, o Senhor já era Deus, meu irmão. Ele não precisa nem de mim e de você. Nós é que estamos sedentos, correndo desesperadamente atrás dele. Entenda isso. Né? Entenda isso aí. Então, entrando aqui na minha folha, que está olhando para mim, eu não vi nada dela aqui ainda. Nós lemos de Gênesis capítulo 5, de 1 a 24. E aí eu vou separar algumas partes que vamos tratar disso aqui, que não vou tentar ir sucintamente. Romanos 12, 2 diz assim, esse versículo é muito conhecido por nós, né? Não vos conformeis com este mundo. Eu vou repetir aquilo que todo mundo já sabe. Conformar é tomar forma de alguma coisa. Quando você vê um tijolo, ele tomou a forma da forma. O que a Bíblia está dizendo? Que nós não devemos tomar forma de nada desse mundo. Não é isso tudo que eu estou dizendo desde o começo aqui? Nós não devemos tomar forma. Pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se eu já entendi que Deus tem algo diferente com cada ser humano, se eu entendi que eu sou de Deus de uma forma que ninguém nunca na história da humanidade foi, se eu entendi isso, eu tenho que entender que Ele renovou o meu entendimento. Ou seja, você não pensou isso sozinho. De novo, não. Eu não vou dizer, eu não vou entrar em nenhuma linha teológica aqui, mas que foi Deus que de alguma forma fez isso, não tenha dúvida. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é um primeiro passo. Se eu quero entender qual seja a vontade de Deus, eu não tenho que me conformar com esse mundo. E para não me conformar com esse mundo, eu realmente tenho que me submeter a Deus. De uma forma única para a minha vida só. Eu lembro que meu pai sempre falava assim, o tempo todo: para morrer basta estar vivo. Ele falava muitas vezes assim. E eu pensava, quando ele falava assim, eu falava verdade. E pensava na contramão assim, mas para viver só basta andar com Deus. Coisa que ele até, Deus sabe até que ponto ele não fazia. Mas essa verdade que eu pensava para ele, eu tenho que pensar para mim. Para morrer, meus irmãos, fisicamente, basta estar vivo. Mas para viver, basta andar com Deus. Basta andar com Deus. Para viver, não se precisa ter, volto a dizer, não que isso tudo seja errado, não se precisa ter o melhor casamento do mundo, embora seja a bênção de Deus, diz a Bíblia. Não precisa ter a melhor casa do mundo, embora isso também seja bom. Não precisa estudar na melhor faculdade, então, embora isso também seja bom. Não precisa ser um atleta, embora a Bíblia diz que dá isso para pouco aproveita, mas também é bom. Mas para conhecer a Deus, para viver, precisa conhecer a Deus. E aí nós, para conhecer a Deus, irmãos, a gente não pode se apegar aos caminhos já definidos. Eu acho muito engraçado, para dizer sem graça, eu fico vendo como que todos os crentes são parecidos. E sabia que isso me incomoda? Porque eu sei que não era para ser assim. Tenho certeza absoluta. Eu acho engraçado como que todo mundo é sempre muito igual. Às vezes tu chega num ambiente, todo mundo fala igual, todo mundo prega igual, todo mundo pensa igual, e eu oro diferente, falo: Deus, o que tem de errado? O que tem de errado? Porque nós, em algum aspecto, temos que ser sempre diferentes, porque somos únicos, né? E aí, sabe o que eu entendo com isso? Que de repente um grande homem andou com Deus, mas milhões só o copiaram. Essa é a verdade. Um grande homem andou com Deus, ou seja, ele foi como Enoque.
Ele entendeu o caminho de Deus para ele. E aquele caminho dele foi tão grande que ele atingiu milhões. Mas esses milhões deveriam ter conhecido o seu caminho, mas não conheceram. Irmão Bruno, não conheceram. Irmãos, Rebeca e demais, não conheceram. Porque senão nós teríamos muitos milhões de outros grandes caminhos. Entendem isso? Isso é muito interessante. Primeiro ponto aqui eu quero dizer. Eu li de Gênesis aqui. Poderíamos ler, não vou ler. Não, a gente já leu também. Gênesis 1:17. Por séculos havia uma longa, mas... no primeiro ponto, por séculos havia vida longa, mas a morte cobrava a conta, diferente da vida eterna. Ou seja, primeiro ponto, a gente leu toda uma série aqui, que a gente já viu que por muito tempo houve vida longa, as pessoas viviam muito, mas a morte, de qualquer forma, cobrava o seu preço. Ou seja, o salário do pecado é a morte. No segundo ponto, Enoque andou com Deus. Assim a vida de Deus tomou os dias de Enoque. Isso a gente leu aqui, Gênesis 5:18-24. Aí eu fico me perguntando, até que ponto eu andei com Deus? Eu confesso que às vezes eu fico em casa pensando, dando pena de mim. Porque eu consigo pontuar, às vezes na minha vida, em que eu alcancei coisas de Deus extraordinárias. Milagres, né? Presenças de Deus, ações de Deus que eu tenho convicção que foi o próprio Deus que trouxe para a minha vida. Tenho convicção que foi o próprio Deus que fez. Mas são coisas pontuais. Quando na verdade nossa vida devia ser uma vida fenomenal, diferente, né? Deveria ser uma vida diferente, não uma vida pobre espiritualmente como vivemos. E aí você diz, isso tudo é verdade? Sim. Teve um grande homem de Deus, gosto muito, estava até falando com o pastor sobre ele, o Tozer. O Tozer, ele foi um americano e ele desde muito cedo sentiu o chamado de Deus para a vida dele. Só que ele entendeu, e quem já leu alguma coisa dele, ele diz que ele entendeu que o ministério dele era diferente, que Deus não permitia a ele que ele aparecesse. Que negócio interessante. Aí quando eu li a primeira vez, eu ouvi isso dele, eu falei, como assim? Esse homem é conhecido no mundo inteiro. Ele escreveu quase 50 livros, best-sellers. Irmão, se você vai escrever algum livro que alcance milhões de pessoas, alguma coisa muito grande Deus fez em você. Porque não é possível que você, em se tratando de coisa espiritual, consiga alcançar essa gama de pessoas se realmente não foi uma coisa muito dada por Deus. E esse homem conseguiu. Não só uma vez, mas quase 50. Aí eu fico falando, meu Deus, e eu, o que eu fiz? Senhor, tem misericórdia. E você, o que você fez, né? E nós, o que nós fizemos? Qual foi a última vez que nós fomos um canal, né, de libertação para uma pessoa, né? Qual foi a última vez que nós fomos um canal de pregação do Evangelho? Qual foi a última vez que nós defendemos Jesus Cristo, né? Como diz a Bíblia, né? Eu não tenho quem me defenda, Jesus falando, né? Qual foi a última vez que você defendeu? Eu estou lembrando aqui de uma situação na padaria. Foi a última vez que eu olhei porque eu tomei as dores de Jesus Cristo. Quando eu cheguei na fila, estava todo mundo falando mal de igreja. E eu falei assim, o quê? Nem que eu apanhe desculpa o termo, nessa comunidade, mas eu vou defender o que eu acredito. E eu falei para eles todos que eles tinham que se arrepender. Sem nunca ter visto nenhum deles, eu podia ter apanhado, com certeza. Eu falei, vocês todos estão falando de coisas que você não entende. O que vocês sabem sobre Deus? O que vocês sabem sobre a palavra de Deus? Para vocês estarem falando isso para mim. Mas quantas vezes eu me omiti? Eu falei naquele dia Deus foi misericordioso comigo e eu agi como deveria ter, qualquer crente deve agir. Só que quantas vezes nós nos omitimos diante das coisas de Deus, diante da realidade da fé, diante do crescimento do Evangelho. E aí eu só me resta uma coisa. Nós não vamos conhecer a Deus, irmãos, com essa vida mesquinha, desculpe o termo cristão que nós vivemos. É impossível. Se nós não tivermos, isso aí fica para cada um, né? Mas quantas horas, ou por semana, não vou falar por dia, porque senão a gente pode cair infartado. Quantas horas por semana nós lemos a Bíblia? Quantas horas por semana nós oramos? Eu estou falando de semana.
Quanta! E ainda queremos ver Deus? Mentira, nós não queremos ver Deus. Nós nem amamos a Deus. Porque nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que acreditamos. O que nós pensamos se torna a nossa vida. Alguém já disse que o nosso desejo se torna o nosso dia de amanhã. E é verdade, irmão. E é verdade. O que eu vou ser daqui a um ano é o que eu planejei hoje. Daqui a uma semana. Se amanhã eu vou comprar um simples pão na padaria, é porque eu pensei isso antes, de alguma forma. E nós queremos algumas coisas de Deus sem ser nada para Deus. Sem dar nada. É impossível ter alguma coisa de Deus sem não dar nada para Deus. É impossível, meu Deus, é impossível. Se queremos muito de Deus, devemos dar muito para Deus. John Wesley falou isso. Ele dizia, se eu quero muito de Deus, eu tenho que dar muito a Deus. Aí vai um monte de gente falar um monte de bobagem. Ah, porque isso é campanha. Ah, porque isso é barganha com Deus. Não, irmãos, isso aí é devoção a Deus. Isso aí é amor a Deus. Isso aí é entender quem Deus é. E Deus está tão... Aqui eu coloco isso entre aspas, porque a Bíblia diz que Ele não está, na verdade, longe de ninguém. Mas Deus está tão longe da gente. Quando eu falo longe, eu estou falando dessa ação de Deus. Que nós não vamos conseguir estar perto se não dermos nada para Ele. Esqueçamos, né, essas frases prontas, de que tudo que Jesus prometeu na cruz, é lindo, né? É direito nosso, é nossa herança. Bonito, né? Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. É tudo muito bonito, mas até que ponto é real, né? É nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para nós. Nossa, é muita coisa, né? Abrimos nossa vida, abrimos mesmo. Abrimos nossa... Todo mundo nesse ponto já está todo mundo chorando, né? Abrimos nossas vidas para receber e nada mais. Se tiver um guitarrista bom, então, um baterista bom, de existirá maior o que está em nós. Está mesmo? Até que ponto está? O que está no mundo? Será que está? Aí chega, no primeiro tiroteio corre, aí dentro da igreja, no primeiro impasse, quer medir força com o irmão, né? E às vezes, irmãos, essa medição de força não é pela... Porque você pode sim, entre aspas, se expor. Você não tem que ser um poste ou uma cadeira. Mas essa medição de força não é pelo motivo correto. A grande questão é a intenção. Para a gente ver a intenção no coração. É para minha própria autoafirmação, pelo meu ego ou é pelo Evangelho? Se não for pelo Evangelho, irmão, seja o que for que eu faça. Eu já... A gente, né, quando convive muito, eu falo que eu tenho privilégio já na minha vida de ter trabalhado com muitos irmãos, porque tem pessoas que não tiveram esse privilégio. Mas e com isso o privilégio de aprender também, que muitas pessoas entendem, mas muitas não entendem o que é isso. Tem muitas pessoas que, dentro da caixa fechada, ou seja, daquilo que a gente está acostumado dentro da igreja, entendem o que é essa exposição do Evangelho. Mas no primeiro embaixo de uma sala, as pessoas se transformam. E eu fico pensando nesse negócio, cara, isso não é de Deus, não pode ser. Né? A igreja, a vida do cristão, ele realmente tem que ser diferente. Ele realmente tem que ser diferente. O grande pregador americano, ele dizia também, ele falava assim, Charles, ele falava assim, olha, aprenda uma coisa de Deus, para ser de Deus não se defenda. Irmãos, isso é verdade. Isso é verdade. Ele dizia, irmãos, eu aprendi de Deus que eu não precisava me defender. Isso é bíblico. São coisas que a gente tem que aprender. Se nós precisarmos nos defender, nós não somos de Deus. Esse Toze, que eu falei aqui no começo, ele pregou, irmãos, muitos anos na mesma igreja. Ele teve, se não me engano, 8 filhos. Passou necessidade a vida inteira. Disse, Flávio, mas ele não compôs, não escreveu quase 50 livros? Sim. Sabe o que ele fazia? Ele doava todos os direitos autorais. O homem dava os direitos autorais, meu irmão. Ele nunca teve um carro na vida. Sabe o que é isso? Um cara ser conhecido, um irmão, um Cristo, um cara, no mundo inteiro. Vender livro no mundo inteiro. E andar de avião, ser chamado para pregar no mundo inteiro. E não ter um carro, meu irmão. Sabe o que é isso? Ele entendeu, meu irmão, o que Enoque fez. Enoque entendeu o caminho dele. E a Bíblia diz que ele não viu mais os seus dias, porque o Senhor o tomou para si.
eu só estou falando muito do Toze, não é porque ele é melhor do que eu, que você não. E nem muito menos melhor que Jesus Cristo. Mas é o fato que eu tenho pensado nesses dias. Eu tenho essa questão, às vezes, de estar pensando em um e outro servo de Deus, que foram importantes para aprender. E o Toze fez isso. E ele foi um grande servo de Deus. Foi um grande. E nunca teve um carro na vida. Aí você diz, nenhum crente pode ter um carro? Pode, meu irmão. Pode ter uma casa? Pode. Mas aí, qual crente pode ter isso? Aí, meu irmão, só Deus pode responder. Aquele que Deus permite ter. Só que hoje as pessoas não conseguem mais enxergar isso, a maioria. Elas não conseguem ver essa individualidade da fé de cada um, do cristianismo de cada um. Simplesmente porque, volta no ponto que eu falei no começo, simplesmente porque somos macacos evangélicos. Somos macacos evangélicos, meu irmão. Nós seguimos tudo que os outros fazem, sem nunca perguntar a Deus o que é para fazer. E depois nós queremos de Deus alguma coisa. Sabe como vamos ter? Nunca. Jamais, meu irmão. Jamais. Ah, mas é o fulano de tal fez e deu certo. Tem nada a ver contigo. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja com jovens lá, que fui chamado para dar treinamento para os jovens. Aí, irmão, não, porque a gente tem esse método, a igreja estava me corroendo. Eu falei, esquece esse negócio de método, rapaz. O que nós precisamos é levar esse pessoal a orar, a ler a Bíblia, para que eles encontrem os caminhos dele com Deus. É isso que nós precisamos fazer. Ah, mas na igreja tal fez isso, foi uma benção. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, acorda, Juvenal. Não importa o que aconteceu na igreja tal, você nem de lá é. Eu falei assim, ache em Deus um caminho. Enoque achou esse caminho. No terceiro ponto, a experiência da morte não foi vivida por Enoque. Ao andar com Deus, somos livres de experimentarmos a morte espiritual. Eu não sei, ver a hora aqui, eu não sei quantos de vocês já tiveram esse tipo de experiência. Eu me lembro que eu já tive várias vezes. Deus realmente, irmão, Ele não trata as pessoas de forma igual. Não, irmão, não trata. Não trata, irmão. Ah, eu sou o xodó de Deus também. Não é não. Xodó é nome de cachorro. Peludinho, bonitinho, que vai em pet shop. É um ótimo nome para cachorro. Para cliente, não. Ah, eu sou xodó de Deus. Não, você é um cara de pau. Você não é nada xodó de Deus. Né? Eu estou falando que eu já ouvi tantos pregadores falando assim, eu sou um xodó, e o pessoal chora, grita, ah, ele é um xodó. Não tem isso, mas que há diferenças de tratamento de Deus com as pessoas, com certeza há. Não me pergunte para dizer por quê. Eu particularmente acredito nisso aqui que eu estou falando. Eu acredito que aqueles que acharam o seu caminho e outros não. E além disso ainda existe muita coisa que não dá para falar aqui, porque não dá tempo. Mas existem outros parâmetros, sim. Mas enfim, Enoque foi livre de uma coisa que foi dada à humanidade mesmo. Já pararam para pensar nisso? A morte foi dada para mim e para cada um que está aqui. A não ser que Deus nos arrebate, nós todos vamos ver aquele condomínio, meu irmão. Aliás, não vamos ver, os outros vão levar a gente até lá. Tem um hino aí de um irmão das antigas que ele fala assim, que não adianta, que quando chegar aquela hora, é um hino cavernoso. Ele fala assim, a grande multidão vai te levar, eu estou esquecendo o nome dele aqui agora, não tem aninhos dele em casa, o irmão conhecido gravou vários LPs. Esteves Jacinto, lembrei. O Esteves Jacinto, ele fala assim, não adianta, ele narra a morte. Eu vi esse hino de arrepiar, que ele vai narrando a morte. E ele fala assim, ele cita as pessoas chorando, o cachorro sendo levado, e ele fala, e ele grita, não adianta! Não adianta mesmo não. Porque foi dada a nós essa condenação. Foi dada a nós essa condenação. E detalhe, somos defuntos e ainda não descobrimos, não sabemos. Agora, grande detalhe, a Bíblia diz que Deus volta a Enoque. Livra Enoque de uma forma única na humanidade. Isso é profundo demais, né? Como? Por quê? Eu tenho essa curiosidade. Por que logo Enoque? Foi o único. Aí alguém vai falar de Elias também, né? Tudo bem, mas a gente está falando aqui hoje de Enoque. E Enoque foi livre. E aí eu fico pensando, quantas coisas esse reino de Deus, que está em mim, está nos irmãos, já nos livrou. Inclusive fisicamente. Eu já ouvi do pastor Gilberto que ele falando que Deus já curou de algumas situações, né? Eu também, eu tenho testemunho disso. De como Deus já me curou de forma milagrosa. Então, e sei que grande parte dos irmãos aqui,
Então, quer dizer, quantas coisas Deus nos livrou em aspecto fisicamente, como livrou Enoque, e quantas coisas mais Deus pode me livrar. Eu fico vendo que por muitas vezes na vida, a gente tem essa fraqueza. Se eu ficar doente hoje, eu não tenho plano de saúde. Não vai te livrar, meu irmão. O plano de saúde não vai te livrar, com certeza. Você pode ter todos, se Deus não quiser, meu irmão. Agora, se Deus quiser que nós vivamos como aquele profeta, aquele missionário escocês, que eu não estou lembrando o nome agora, como eu disse, que ele falou que ele não morreria enquanto Deus não quisesse, realmente não morreu com 83 anos, está lá dele na Austrália até hoje. Se nós tivermos essa compreensão do reino de Deus, né? Meu próprio avô, seu pai, 93 anos, ele nunca teve plano de saúde na vida, né? Que eu saiba não. Então, quer dizer, é isso. Mas e o nosso caminho com Deus? Eu confesso que eu ando muito preocupado. E já não é de hoje com isso. De minha obrigação de me aproximar mais de Deus. Porque nós recebemos notícias, irmãos, a todo tempo. Lá no trabalho, num dos prédios que eu faço manutenção lá, só depois que eu entrei lá já morreu 2. Pessoas novas, irmão. Não falando de gente velha, não. Que já viveu 100 anos, não. Falando de gente que podia estar vivendo mais uns 50 anos aí. 30, 20. E foram embora. E eu penso assim, e a nossa hora mesmo? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Isso tem que estar no nosso coração. Buscar a Deus enquanto eu posso achar. Porque não é toda hora que eu vou achar esse Deus. E invocar enquanto está perto. Invocar enquanto está perto. Às vezes eu fico falando com um monte de gente. Amigos meus. Um pastor amigo meu esse dia estava falando, eu estou vivendo experiências maravilhosas lá na igreja nova que eu estou tendo. Aí eu falei para ele, que sejam de Deus, né? Aí ele disse para mim, não, mas eu estou vivendo um período, eu precisava disso, essa liberdade. Ô meu amigo, nós somos, irmãos, nós somos cativos. A Bíblia diz que nós devemos levar nossos pensamentos cativos a Deus. Ou seja, você não tem liberdade nem de pensar, fanfarrão. Nem eu. Não temos, irmão. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu viver aqui agora, então nós todos somos restantes. Ou seja, aí eu falei para ele, é isso mesmo? Eu estava precisando muito desse período de liberdade, porque a igreja que ele está grande, não que por ser a igreja grande seja ruim, mas no caso dele, eu falei assim, rapaz, escuta o que eu estou te dizendo. O que você tem que ter de Deus é a direção de Deus. Você precisa entender qual é o seu momento com Deus, o que Ele espera de você. Pergunta a Ele. Não entra nessa de eu estou à vontade, que isso aí é muito perigoso. Não entra nessa de eu estou à vontade, isso é muito perigoso. E essa morte física, que é contínua e gradativa no pecador. Eu lembro que um dia eu cheguei na Praia do Recreio, já vou terminar. Eu cheguei na Praia do Recreio, e aí eu era novo, um molequinho novo. Mas uma angústia se apoderou de mim naquele dia, que eu não sabia nem que alguém na minha idade poderia ficar angustiado daquele jeito. Eu me lembro que eu sentei na beira da praia, fiquei olhando o mar, de um vazio, de uma incerteza, de uma agonia. Eu senti uma agonia, que eu não sabia dizer o motivo, eu não sabia dizer porquê, eu não sabia por que eu estava sentindo aquilo, mas eu sei que aquilo estava tão forte em mim, que eu não conseguia sair do lugar onde eu estava. Aí vocês vão me dizer, mas quanto tempo você ficou lá? Eu não sei, horas. Quando eu sentei, o mar estava longe, quando eu saí, a maré tinha subido, a água estava batendo em mim. Tá bom para vocês? Eu não sei quanto tempo eu fiquei sentado naquele dia na beira da praia. E eu ficava tentando achar o motivo daquela angústia que eu estava sentindo e eu não conseguia identificar. Eu não conseguia entender. Racionalmente eu não conseguia, mas eu sentia um vazio, uma distância de Deus muito profunda. É aquilo para mim, irmão. Aí deve ser coisa semelhante a que Adão sentiu lá no Éden, né? A ausência de Deus é terrível. E aí eu senti aquela agonia, e aí eu lembro que a onda vinha, batia no meu pé. E diante de Deus, irmãos, com toda a verdade, a vontade que eu tinha era deitar ali e deixar a onda me levar e acabar ali mesmo. Que a angústia era muito grande, eu não sabia lidar com aquilo. Mas o fundo, sabe o que era? Era o vazio
na direção de Deus. O vazio da oração, o vazio da leitura da Bíblia, o vazio da visitação, né, do Espírito Santo, vazio. A falta disso, é isso que estava me acontecendo. E Deus foi misericordioso comigo e me permitiu ainda estar falando aqui hoje. Quantos igual a mim sentiram esse vazio e ficaram pelo caminho? Muitos mesmo, mas Deus foi misericordioso comigo e permitiu. Eu já vou estar aqui, fechando aqui, só lendo, pincelando aqui. Em 1 Coríntios 11, 24, 26, é claro que eu não vou ler. Fala da morte de Jesus até que ele venha, ou seja, primeiro, eu tenho que entender que eu preciso de Deus nos meus caminhos. E essa mensagem não é para ímpio, é para crente, né? Só acho que só o ímpio que está precisando, não nós precisamos. E a Bíblia fala que nós devemos falar da morte de Jesus até que venha. Isso é uma obrigação nossa. 2 Coríntios 2:2. Os apóstolos e sua luta pela vida dos crentes na primeira igreja falavam da morte e da ressurreição, irmãos. Nós se ocupamos por tantas coisas, mas nós não pregamos a Cristo como deveríamos. Ou seja, quando eu estou falando da centralidade da pessoa de Jesus, nós quase não vivemos isso. A gente fala muita coisa, mas vive bem pouco. A gente fala bem pouco de Jesus e na verdade conheceu bem pouco a Cristo. Mas como? Conheceu bem pouco a Cristo, com certeza. João 12:32. A cruz de Cristo é a bússola do verdadeiro Evangelho. Na minha conclusão aqui, Jesus nos chamou não para vivermos a morte espiritual, e aí fica para crente. Tem um monte de crente, como a gente vê nas cartas do Apocalipse, né? Mornos, né? Onde que Deus está doidinho, desculpa o termo aqui, é lógico que eu estou fazendo adaptação, para vomitar da boca, como diz a Bíblia. E cuidado, eu e você, porque ele pode nos vomitar a qualquer momento, porque a santidade dele não permite, meu irmão. A santidade de Deus não permite certas coisas que nós fazemos. A santidade de Deus não permite certos pensamentos que temos. E interessante, quando a gente vai se aproximando de Deus, coisas que para nós eram naturais, depois começam a nos dar nojo. Já experimentaram isso, irmão? Eu estou falando de experiência pessoal minha. Quanto mais eu me aproximei de Deus em alguns aspectos da minha vida, coisas que para mim, por exemplo, ver um filme com um certo outro teor, um filme muito violento, por exemplo. Não que seja, irmãos, eu vou entrar no mérito aqui, mas se você tem uma vida de consagração a Deus profunda, de repente você no mínimo vai se sentir assim: Deus me perdoa porque eu estou perdendo meu tempo fazendo isso aqui. No mínimo você vai se sentir assim. No mínimo vai se sentir assim. Então é disso que eu estou falando. Antes que Deus nos vomite da boca. Eu vou ler só Apocalipse 22, 12 a 14 e vou terminar. Só vou ler isso e estou parando. Apocalipse capítulo 22. Porque é isso aqui só que a gente tem que entender. É só isso aqui que a gente tem que entender. Se a gente viver esse negócio aqui, a gente vai estar bem. O resto vem depois. Mas isso aqui